Então, gente, vamos lá. É, Eu acho que o Dani está com um outro book para mostrar. Dani, você está com o book aí do Toca também? Bom, se não tiver, a gente já parte logo pro da Ópera do Malandro. Vou homenagear aqui o Marcelo Chafin. Bom, gente, a gente vai disponibilizar o material, sim. Ah, olha aqui. Então, só para mostrar para vocês uma outra versão, tá, de book do nosso festival Toca, tá? Que aí uma versão de um book diferente, que não é de teatro, né? Um book de festival, tá? Então, é o book do Toca desse ano que a gente distribuiu para patrocinadores com essa cara do que a gente, né, apresentou esse ano. Então, a gente teve um histórico, né? A gente faz um histórico das edições, né? É um festival que já tem mais de uma edição, então a gente apresenta, né, o festival, as edições, e aí a gente mostra o que vem por aí, tá? E aí sempre já com a logo, né? A logo nova que a gente apresenta do ano, um calendário previsto, a programação, ou a programação sugerida, né? E aí o que que a gente está sugerindo de contrapartidas, tá? Isso no caso de um festival, né? No caso de um projeto que é mais focado em marketing, né? Para o caso de patrocinadores que tem essa proposta um pouco mais agressiva, né, que patrocina música e festivais até com verba própria, a gente tem que ser um pouco mais claro com relação a essa proposta de visibilidade e de contrapartidas, tá? Então, a gente tem bastante essa questão da visibilidade, né, da mídia, tá? No book, e a gente, na hora de negociar, a gente fala bastante sobre isso no book, em tudo, tá? E aí, as cotas de patrocínio também, elas têm uma questão que a gente coloca sempre que tem o valor que tem em todas as leis, tá? E a gente também negocia e, às vezes, a gente tira as cotas. Às vezes, a gente coloca uma proposta específica, tá? Para o patrocinador que a gente quer vender. Então, isso vem muito da pesquisa que eu falei para vocês. Quando a gente vai conversar com o patrocinador, se a gente já antes pesquisa e sabe que ele patrocina, por exemplo, 200 mil, a gente não vai apresentar uma cota de 1 milhão que ele já vai, né, ficar assustado. Então, a gente já pesquisa antes, já vê que ele é um patrocinador que ele toparia fazer um festival, por exemplo, mas não daria 1 milhão. Então, vamos lá, vamos tentar adequar, vamos fazer
uma proposta para ele não se sentir acuado e nem se sentir inferiorizado, né. Então isso tudo a gente vai pesquisar antes de conversar, né. Também tem uma coisa que a gente pesquisa o perfil de quem a gente vai bater papo, né, com quem a gente vai conversar. Então, se, essa pessoa tá lá no LinkedIn, então vamos buscar no LinkedIn o que que ela gosta, o que que ela curte, se realmente esse projeto tem o perfil da empresa. Então tudo isso é importante a gente pesquisar antes de apresentar o projeto, né, porque senão a gente vai dando uma bola fora, tá. Então vamos aí, assim, eu falei para vocês que a gente chegaria até esse momento aí da questão da captação, e tem um momentozinho, né, que a gente, eh, chegou ali na hora da verdade, né, de falar assim: "Será que a gente conseguiu captar? Será que a gente não conseguiu?". E aí eu queria contar para vocês uma historinha que eu pedi pro Dani, botar um material aí, o Marcelo Chafin, que fez a circulação da Ópera do Malandro, tá aí. E foi um projeto que a gente, inacreditavelmente, assim, a gente não conseguiu captar mais do que 30% do valor. Eh, e aí eu queria que o Dani, se ele puder compartilhar aí. Ô Dani, coloca o programa primeiro, porque aí eu queria só que as pessoas entendessem o tamanho do negócio, porque pelo programa da estreia já dá para entender. Então, aí primeiro vocês observam o seguinte, a gente estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e quando as pessoas foram convidadas, elas chegaram no Teatro Municipal e receberam esse programa, e obviamente já tinham saído anúncios, e elas viram um programa que não tinha um patrocínio apresenta, tinha uma logo da Sarau na capa. Já causou uma estranheza, porque as pessoas falaram assim: "Ué, não tem patrocínio? Então, o que que tá havendo, né?". Então vamos lá. Aí a gente fez um programa lindo, né, tem foto de todo mundo. Obviamente esse programa a gente conseguiu um belo de um apoio, né, para fazer esse programa incrível com foto de todo mundo. E aí isso é uma coisa importante da gente dizer, que quando a gente chega naquela hora da verdade, que a gente fala assim: "Ah, o que que a gente captou e o tamanho da nossa produção", aí, congela aí. A gente senta e pergunta assim: "E agora? A gente vai fazer ou não vai?", né. Então, nesse momento aí, a gente juntou, né, a cabeça, assim, e pensou, né. Eu estava com uma companhia que vinha do Gonzagão, eh, e me propondo fazer a Ópera do Malandro como companhia pela primeira vez. E a gente estava com, a rede patrocinando o Gonzagão, fidelizada, assim, totalmente com o Gonzagão, né, e a barca ali querendo nascer, e eu falei: "Gente, vamos tentar fazer conta aqui, né". Então a gente fez uma conta. Eu tive uma oportunidade, porque na época, a gestora do Teatro Municipal era Carla Camurati, e a gente fazia o Festival Vila Lobos. Ela me ofereceu a pauta para o Festival Vila Lobos e virou para mim e falou assim: "Você não quer fazer
a Ópera do Malandro aqui, eu te ofereço a pauta e você me paga com 50% da bilheteria, sem o mínimo, porque o mínimo do Teatro Municipal era uma coisa aviltante, absurda, e eu não ia conseguir pagar nunca. E eu achei aquilo uma oportunidade incrível. A gente fez um esquema, assim, eu fiquei pensando na minha cabeça, vou fazer uma jogada de marketing, né. Então, eu não estava conseguindo vender o patrocínio, porque na época já era complicado o nome do Chico Buarque junto a algumas empresas. As empresas não queriam patrocinar por causa do Chico Buarque, já naquela época. Isso era 2014. E a gente, né, eu falei: "Vou dar uma cartada aqui". Então, vamos estrear no Teatro Municipal e eu fiz todas as contas de bilheteria, né, ou dava certo ou dava certo. Então a gente fez a conta, eu tinha certeza que o Teatro Municipal ia lotar, porque todo mundo ia querer ir no Teatro Municipal, só que a gente só tinha 2 datas no Municipal. E eu já ia vender a temporada que eu tinha na sequência do Teatro Net, né. Então a gente tinha alguns anúncios que a gente ganhou do Teatro Net, e eu tinha alguns anúncios que eu combinei com a tiqueteira na época, que era a Ticketronics, que deu pra gente outros anúncios. E a gente tinha uns anúncios incríveis, né. E a gente tinha uma produtora, que até hoje ela faz isso, que ela capta apoios, que é a Gel Tibério, e ela conseguiu apoios incríveis pra gente e tal. Então, assim, a gente somou esses apoios que, na verdade, né, a gente conseguiu, tirar isso do orçamento, alguns valores. Os 30% que eu captei, eu usei para focar no mínimo nas pessoas que precisavam ganhar e na produção efetivamente. A gente conseguiu reduzir ao máximo tudo que a gente podia, né, e a gente focou nessa bilheteria. Então a gente precisava pagar, eu investi dinheiro e a gente precisava se pagar, né. Então a gente conseguiu estrear no Teatro Municipal, com todos esses apoios aí que a gente tinha, já vendendo a temporada do NET. Ô Dani, tem o anúncio aí? Tem um anúncio aí que você achou? E aí o que aconteceu? A gente deu uma sorte, porque na época, hoje em dia a gente não faz mais anúncio de papel, né, gente? Na época, a gente tinha um anúncio para sair numa quinta-feira. E esse anúncio, ele, a gente tinha uma data para fechar esse anúncio, e aí o pessoal do municipal me fala assim: "Andréia, sábado vagou a pauta que tinha. Você quer?" Eu falei: "Claro que eu quero", né. Então o que aconteceu? Deu tempo da gente voltar atrás, e aí a gente conseguiu colocar o anúncio incluindo, o sábado. A gente só tinha a quinta e a sexta, então a gente conseguiu colocar um anúncio anunciando o sábado e vendeu em 24 horas todos os ingressos do sábado. E aí nem o pessoal do Teatro Municipal acreditou. Quando a gente estourou todos os ingressos, o pessoal que estava tentando comprar loucamente para o final de semana do Teatro Municipal, começou a comprar os ingressos para o Teatro Net, né. Então a gente já foi do municipal, que a gente, né, saiu até matéria dizendo que foi um estouro, a gente lotou todas as sessões e tal, e aí a gente saiu do Teatro Municipal para o Teatro Net já com uma frente de venda enorme, né. Então, quando a gente chegou lá no Teatro Net, a gente já tinha mais ou menos uns 2 meses de casa bem vendidas, né.
e a gente foi para São Paulo também com uma frente. Então, eu queria contar essa história para vocês, porque eu consegui pagar as dívidas, né? E a gente só não conseguiu fechar com um lucro essa história, para vocês não acharem que tudo virou um final feliz, e o Chafim vai lembrar disso, porque a gente ganhou um calote de um patrocinador que eu até hoje estou na justiça. Mas, assim, foi uma história bem-sucedida, e muito porque essa história começa a história da Barca dos Corações Partidos. Então, por conta dessa continuidade aí, e que a gente conseguiu apostar, né, nesse sucesso da Ópera do Malandro, a gente ficou com a ópera e com o Gonzagão. E aí a gente fez muita coisa, a gente viajou, a gente fez as duas peças ao mesmo tempo, fizemos o João Caetano com as duas peças juntas, rodamos o Brasil, e aí depois a barca seguiu. Então, eu queria contar essa historinha para vocês antes da gente abrir para perguntas, tá bom? E aí, assim, é muito importante a gente, na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco essa questão das redes, né, de contato, assim, com os produtores locais, com outros parceiros, outros tipos de parceria, como é importante a gente começar a alinhavar também esses contatos que não são só, né, os contatos dos patrocinadores, porque eles são muito importantes para a gente também nessa fase, porque quando a gente começa a organizar a carreira do projeto, né? Você pensa nessa carreira e não pensa só no imediato, né? Então, assim, por exemplo, quando eu penso numa carreira de uma peça, eu não vou pensar que eu vou fazer só a estreia. Então, eu não quero pensar que eu vou fazer só para ele fazer 3 meses. Eu vou pensar para fazer pelo menos um ano. Isso no mínimo, né? Então a gente já vai fazendo conexões, né? Isso no Brasil inteiro e tal, com os possíveis parceiros, e isso aí é para você colher lá na frente, né? Então, ótimos esses comentários, tá? Então, gente, é isso. No dia, eu sofri muito no dia do Teatro Municipal, porque foi uma montagem dificílima, a gente só tinha um dia de montagem para uma produção enorme. Uma loucura, né? Loucuras que você faz no impulso, mas que a gente também colheu frutos muito bons depois, né? E a gente tem história para contar. Então, gente, vamos abrir. Quem quiser abrir e começar a perguntar, pode perguntar. Ó, se quiser abrir o microfone e perguntar, é mais fácil. Eu espero que a minha internet não caia. Eu acho que agora ela estabilizou. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no chat. Larissa Lacerda. Na fase de idealização, você disse que já chama criadores para pensarem junto. Quais são os criadores que você chama nesse primeiro momento? No caso de musical. Diretor, dramaturgo, diretor musical? Depende. Normalmente, sim, são as figuras-chave, né? Mas depende. Às vezes, quando se a dramaturgia, por exemplo, às vezes o diretor, no caso do André Paz Leme, né, ele pode ser o dramaturgo também, né? Mas é isso, é um trio que normalmente é fundamental, né? E a música, na verdade, no caso do musical, né, se é original, é muito importante
que já tenha um nome, mesmo que não seja para a música original, ou que seja um diretor musical de peso, né, para dar o respaldo ao projeto, porque isso na hora da venda, conta muito, né. Então, a sua venda do projeto ela tem que estar, com esse peso da ficha técnica, né, ali acompanhando o tamanho do projeto que você quer vender. Hã, tem outra pergunta no chat aqui, aí depois eu vou lá para a Jusilene. Vamos lá. Como vocês fazem a apresentação de um projeto musical que ainda não foi estreado? Além do projeto com a identidade visual, criada com base na temática, vocês mostram outros materiais, como demos de músicas ou algo assim? Stephanie Leite. É, olha, normalmente, eu não mostro demo de música não. Mas, assim, o respaldo está totalmente na ficha técnica, né. E no caso, assim, quando a gente vai fazer uma coisa, assim, que é original e que está baseado em alguma coisa que é totalmente original, digamos, né, com pessoas que são jovens ou ninguém é conhecido, é uma proposta totalmente inovadora, talvez fosse uma coisa interessante, acoplar um material que apresentasse alguma coisa de proposta musical, né, eu acho que poderia ser uma boa, tá. Vamos lá, Jusilene. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Andréia, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação e pela generosidade. É muita generosidade, cara, de verdade. Olha meu caderno. É tanta. Eu comecei a dar print, aí daqui a pouco alguém perguntou: você vai dar? Aí eu falei: oh, vai dar. E todo mundo começou aqui a falar: obrigada, 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 porque é muita coisa, uma história de 30 anos e muita coisa que a gente assistiu, que faz parte do nosso repertório também, né, como fruidor, que formou a nossa cabeça, que formou a nossa maneira de pensar projetos também. E assim, ver a sua história se formando junto com o período de financiamento da cultura brasileira também, né? A história da Sarau, ela tem um pedaço já de gente, 30 anos, é muita coisa. Mas então, olha, eu tenho muita pergunta, eu prometo que eu vou ser bem direta para não ficar. Quando você mostra todo o trabalho, toda a linha de fábrica, porque é uma linha de fábrica, né? Você vê, são etapas depois da outra, então tem todo um trabalho que vocês já foram aprimorando para a engrenagem funcionar. A primeira pergunta que eu faço, que eu me penso assim, é: primeiro, quantas pessoas trabalham na Sarau? Sabe? Que equipe é essa? E assim, como eu criei o Instituto, que tem 3 anos, a montagem de RH é um desafio, porque a gente está montando o RH e a gente, na verdade, está aprendendo a fazer as coisas, sabe? Quando a gente chega com as expertises, mas aí na hora que a gente vai fazer, a gente vê que não sabe e que não tem quem faça. Então a gente tem que se aprimorar para a gente fazer. Então eu queria perguntar isso para você: quantas pessoas trabalham na Sarau? E como é que você foi montando essa turma, né? Como é que, se você percebe em etapas, se foi uma coisa assim, não sei, teve o início, teve a primeira fase, por enquanto é isso, te agradecer realmente muito, eu acho que é um sentimento geral aqui, de generosidade, de abertura, sabe? Acho que a gente está num momento de muita carência, claro, né? E o que você faz é de uma generosidade incrível, de abrir assim a caixa para a gente ver como é que funciona. Obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço vocês também, porque é uma oportunidade também da gente poder partilhar, porque na hora que a gente começa a falar sobre, a gente começa a organizar, né, o pensamento, porque
como eu não sou professora, eu sempre falo isso, eu sou meio contadora de história, eu sou jornalista, então a gente tem uma dificuldade, né? Como eu não dou aula, essa dificuldade de organizar o pensamento, entendeu? A gente vai contando os casos, né? E aí essa troca, né, falar da vivência é uma coisa que eu faço e eu gosto muito de fazer. Mas assim, dar aula já é uma coisa que para mim eu tenho mais dificuldade, né? Então, ultimamente eu estou fazendo mais esse exercício de troca, que para mim tem sido muito rico. Então, eu estou gostando muito e isso faz com que a gente pense, né, sobre esse tempo todo, a gente está refletindo sobre tantas coisas, é muito legal. E é muito legal a gente receber esses feedbacks, né? Então, vamos lá. Esse é um exercício muito grande durante 30 anos. Acho que o maior exercício da Sarau foi esse de a gente formar, né, equipe, perder pessoas e depois formar de novo e pensar o tamanho ideal, né? Porque assim, a gente já foi grande demais, já caímos do cavalo, já praticamente fechamos, já voltamos, já viramos tipo casa, vamos ficar em casa trabalhando, entendeu? Aí voltamos para o escritório. Então a gente nesses 30 anos, né, tivemos muitos movimentos, né? Então assim, foram 16 anos com a Ana e depois esse resto de tempo eu sozinha. E sozinha não é sozinha, porque não dá para fazer isso tudo sozinha, né? E eu tive uma equipe, né, que foi formada durante um tempo, que hoje já está comigo há algumas pessoas há 10 anos, outras há 8, outras há 9, né? Outras há um pouco menos, né? E aí, assim, essa equipe hoje tem 11 pessoas, só que a gente, na pandemia, a gente teve que dar uma aglutinada nessa equipe, só que, na verdade, alguns estão emprestados, outros estão fazendo projetos, por enquanto, por outras pessoas, mas ainda estão trabalhando na Sarau, entendeu? Eu acho que é uma coisa momentânea, né? Agora, a gente tem mantido um núcleo, né, básico desses 11. Esses 11, eles aumentam de acordo com o número de projetos que eu tenho contrato, tá? E o que que eu fiz assim recentemente? A minha equipe de planejamento, que na verdade eu estava com 3 pessoas, 2 pessoas viraram uma empresa. Eles, na verdade, criaram uma empresa dentro da Sarau e virou um sucesso, a Fomenta. E eu achei o máximo, porque isso foi uma coisa que nasceu na pandemia e eu propus a eles que eles continuassem sendo a Fomenta, entendeu? E eles agora são meus consultores. Então eu achei isso tão maravilhoso, porque eu já tive dentro da Sarau assim pessoas que trabalharam comigo no planejamento que hoje estão em empresas, sabe? Que estão do outro lado da mesa. Já passaram por mim assim estagiários, pessoas que hoje estão trabalhando em lugares diversos, entendeu? Então assim, eu não sou desse tipo de pessoa que não quer que as pessoas cresçam, que saiam, sabe, da Sarau e tal, e que eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que o que é interessante é a gente ter essa relação horizontal, e que a gente consiga também ser parceiro, né? Então a gente tem uma relação de trabalho de muito respeito dentro da Sarau. Eu sou uma pessoa
que eu tenho um exercício, né, porque eu sou uma pessoa muito centralizadora, então, eu quero saber de tudo, o que está acontecendo, todos os departamentos e tal, não sei o quê. Então, mas eu também tenho um exercício de desapegar. Mas eu tento fazer também esse exercício zen de pensar assim, olha, vai chegar uma hora que bom que as pessoas voem, né? E que eu acho que dentro da Sarau, se alguém voar é porque é maravilhoso, sabe? Chegou onde tinha que chegar, então seja meu parceiro, entendeu? Sabe? Então, assim, se tá comigo há 10 anos, entendeu? E é super maravilhoso tá comigo ali, junto comigo, incrível. Mas pintou uma oportunidade incrível, então, né, melhor ainda. Mas é isso, a gente tem uma equipe básica e que cresce de acordo com os projetos. Então, por exemplo, entrou um projeto como um festival desses, o Toca, a gente tem que contratar. Então, aí já entra uma equipe só para o Toca, né? E a mesma coisa quando a gente entra um projeto de teatro grande, e a gente vai ampliando, né? Então, conforme o número de projetos, a gente vai ampliando. É isso. Boa noite. Tá, tem mais gente. Desculpa, eu atropelei alguém, será? Tem a Nanda com a mão levantada aqui. Não sei se você levantou a mão, mas é porque a Nanda está com a mão levantada. Ixi, vai Ananda então, eu pergunto Vai depois. você, Caio. Obrigada, Tá Caio. bom. Oi, Andréa, muito prazer. A gente não se conhece, mas eu conheci o trabalho da Sarau por conta da Barca, de assistir, né, de ser muito fã. Então, primeiro, muito obrigada por dedicar o teu tempo, por poder trazer tanta informação interessante e construtiva para a gente. Muito bom. Eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta bem básica, assim, rápida. Como é que você vê hoje em dia o trabalho de divulgação de um espetáculo? Então, vamos pensar que a gente tem uma estrutura que já está pronta, que já passou por todo o processo que você falou um pouco para a gente hoje. E vamos pensar também numa estrutura, por exemplo, de uma companhia ou de uma produtora que ainda não seja tão conhecida no mercado. Como é que você vê hoje a questão da divulgação de um espetáculo? Quando ele vai realmente estrear, acontecer, você acredita que hoje o foco está tão nas redes sociais? A gente ainda deve usar uma divulgação em revistas ou, enfim, em jornais? Como é que você vê hoje o trabalho de divulgação de um espetáculo para a gente ter uma formação de público, no caso de um espetáculo que ainda não seja tão conhecido? Tá. Bom, o Daniel também podia até falar também, Daniel que está aqui, mas é o seguinte, que o Daniel é da comunicação da Sarau. É o seguinte, a gente hoje não faz mais anúncio impresso, tá? Na verdade, eu acho que nem na pandemia, talvez assim, coisas impressas vão ser completamente, né, descartadas, né? A gente espera, né? Porque nem programa, nada, tudo eu fiz QR Code para as pessoas baixarem, né, o programa, né? Então, assim, todas as contrapartidas de patrocinador, tudo já com redução de carbono, né? Então, assim, tudo isso a gente já começou a ter essa preocupação com esse tipo de contrapartida, né? Então, a divulgação, a gente tem uma preocupação desde o momento que a gente bateu aquele martelo lá atrás, né? Bateu o martelo, vamos fazer e tal. A comunicação como um todo, né? Porque ela vem desde o momento que a gente vai criar o visual do espetáculo. Então, não é só a questão
da assessoria de imprensa, se você vai fazer anúncio no jornal e tal. Assim, é o conteúdo e o visual, né? Então, assim, tem uma identidade visual que, na verdade, a gente começa a criar muito antes. Alguns projetos a gente já cria mesmo para venda no patrocinador. Às vezes a gente dá sorte, porque às vezes a gente acerta antes, tá? Como eu falei antes um pouquinho, às vezes não tem nada a ver. Não, vamos chutar aqui qualquer coisa, não tem nada a ver. Mas às vezes a gente dá sorte e já acerta numa linguagem que fica para o espetáculo, entendeu? E aí já é um visual incrível, uma identidade incrível e a coisa só se adapta, tá? Então, assim, essa identidade visual, essa cara, né, que vai ser levada aí para os conteúdos, ela se junta a uma ideia do que você vai levar de comunicação. Então, assim, esses conteúdos, né, do que você vai fazer para as redes sociais são fundamentais, assim. Então, hoje em dia, a gente está investindo nas redes sociais do projeto, né? Então, eu tenho falado muito sobre isso junto com o Daniel. A gente está tentando, inclusive, convencer os patrocinadores que a gente tem muito mais retorno investindo dinheiro na própria rede do projeto, porque o público, né, por exemplo, o público da Barca, ele está ali nas redes da Barca. Então, o patrocinador, eu posso levar, né, a peça da Barca para o canal do patrocinador, ok. Mas se eu anunciar dentro da rede da Barca, entendeu? Vai fazer muito mais efeito. Então, o convencimento é sempre de anunciar dentro do projeto, da rede do projeto, né? Então, assim, por que eu vou anunciar na página do Globo? Entendeu? Então, assim, eu pago uma assessoria de imprensa. Ok. Então, eu vou pagar uma assessoria de imprensa e aí eu vou ter lá o meu jornal impresso e os blogs online, todos os online e tal, não sei o quê, porque aí é mídia espontânea, isso sim, né? Vai me dar esse valor agregado, tá? E aí, assim, um exemplo é que a gente teve um retorno incrível, né? Dando o exemplo do Jackson do Pandeiro e da Hora da Estrela, porque a gente divulgou nacionalmente. Então, a gente não teve só o foco no Rio, né? A gente não estava estreando só no Rio. Então, a gente divulgou para todas as editorias do Brasil. Então, assim, tem que ver qual é o produto, para onde você está querendo falar e tal. Mas eu estou focando direto nas redes sociais, né? E aí isso por dois motivos, porque eu acho que funciona mais, traz mais público para o projeto, porque você monetiza. Então, assim, se eu estiver falando da Barca ou da própria Sarau, então a gente está monetizando dentro das redes, né, da própria Sarau ou da Barca. Então, o convencimento é sempre assim, não, vamos investir aqui dentro, né? Então, se eu tiver que fazer algum anúncio, né, impulsionar e tal, eu vou fazer dentro das redes do próprio projeto da Barca, da Sarau, entendeu? Então, assim, a gente cresceu muito as redes da companhia, da Sarau e tal, por conta disso. Vai lá, Caio. Boa noite, Andréia, tudo Arlindo e bem? Maria, olha a dupla. Vamos lá. Fala, Boa Caio. noite, tudo bem? Eu acho que, primeiro, também, como as meninas, gostaria de agradecer aí todas as informações, todas as esquemáticas que você trouxe para a gente, que acho que elas são muito importantes. E assim como a pergunta da Nanda, eu acho que a minha é bem básica também.
e ela é sobre aquele caminho dos editais que você falou. Eu fiquei me perguntando se nesses editais privados, tipo SESI, Banco do Brasil, Itaú, SESI mais ou menos, né? Se existe algum caminho para a gente ter um retorno sobre o nosso projeto quando a gente não consegue aprovação. Se a gente consegue algum contato com pessoas que nos deem alguma resposta de tipo, olha, você pode melhorar isso, seu projeto não se encaixou por causa disso, daquilo e tal. No caso do edital, que você quer saber. Ah, sim. A gente tenta de todos os lados, né? Mas a minha pergunta acho que é mais específica sobre os editais. Tem alguns editais que têm um critério de pontuação, né? Por exemplo, a Lei Aldir, né? Você tinha lá como saber pelo critério, né? Se você foi eliminado pela área, né? Porque tinha uma pontuação, né? Que você conseguia mais ou menos saber por que você foi eliminado, né? Tem alguns outros editais que é muito uma questão de subjetividade. É muito difícil você saber, porque aí o que acontece? A gente que é do meio, a gente já sabe mais ou menos pelo perfil dos jurados. Então, por exemplo, quando você vê um edital assim, e aí você já sabe os jurados, assim, né? Então você fala assim, o edital X e tal, tem jurado X, X, X. Aí a gente já até brinca, fala assim, esse perfil aqui não é para mim, entendeu? Mas às vezes a gente se engana, entendeu? Mas isso aí é uma coisa que é difícil você voltar e saber. O que já aconteceu comigo, que eu posso dar um depoimento para você, por exemplo, com patrocinador, tá? Eu tive um exemplo que foi engraçado e que foi bem sucedido. Eu cheguei no BNDES para vender um festival Vila Lobos. E aí cheguei lá, eu estava junto com o Turíbio Santos. Não, eu fui sem o Turíbio, foi isso. Aí cheguei lá e vendi o projeto, e falei do projeto e tal, falei super bem, levei a apresentação e tal. E aí recebi um feedback negativo. E eu tinha pesquisado tudo, não tinha um projeto que tinha um perfil. Eles estavam patrocinando vários festivais de música, eu tinha pesquisado tudo, assim, como fazer e tal, o edital, não sei o quê. Eu fui lá para fazer reunião e escrever no edital. Eu levei um não, assim, eu fiquei com aquilo, falei, não gostei desse não. Aí perguntei para ele, falei, mas vem cá, me diga o motivo. Aí ele me falou o motivo. Ele falou, não, porque a gente já patrocina um projeto desse perfil. Aí eu falei, agora eu quero saber. Falei, qual é o projeto? Porque não tinha. Aí ele me disse o projeto e não tinha nada a ver o projeto, entendeu? O projeto era um projeto internacional, não tinha nada a ver. Aí eu virei para ele e falei assim, então, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir para eu ir de novo, porque eu fui incompetente. Eu não consegui vender o projeto para você. Eu vou ter que ir de novo. Vou fazer uma nova apresentação, porque eu não consegui fazer você entender o que é o Festival Vila Lobos. Aí ele ficou meio passado comigo, assim, e aí ele falou, tá bom, né? Eu falei, tá bom. Aí só que eu fiz uma cartada, levei o Turíbio Santos, que era, na época, era o diretor do museu, levei junto, né? E aí fiz uma nova apresentação, sabe? E aí eu falei para ele, eu falei, nossa, não tem nada a ver. Eu falei, é um festival apenas de música brasileira, não existe outro igual a esse e tal, não sei o quê. E aí a gente, pá, ganhou o projeto. Aí eu falei, gente, tá vendo?
me deu um não, falei, transformei num sim. Olha aí. Então, gente, acontece. É ótimo saber essas dicas também. Como transformar esses nãos. Obrigado. Então, aí você pode cavar, entendeu? Mas depende muito. Uhum. Isso foi uma oportunidade que ele me deu, entendeu? Né? De saber. Não é sempre que você consegue, né? Maria Arlindo, quem estava primeiro aí nesse problema? Pode ir, Maria, pode ir primeiro. André, querida, Arlindo, várias pessoas queridas, Deolinda, Juliana Smith, tudo bem todos? Minha pergunta, André, é super direta, assim, que é uma dor que eu acho, nossa, queria entender como é que está o planejamento da Sarau num contexto de pandemia, sabe? Como vislumbrar daqui a 2 anos, assim, que mundo é esse que a gente pode desenhar, minutar desde agora num planejamento? Juliana Smith, nossa senhora. Gente, tem gente aqui, eu não consigo ver as pessoas, eu fico meio nervosa falando aqui. Então, eu só fico falando assim que eu acho que a gente tem que planejar, sabe? E a gente, por incrível que pareça, quando eu falei que a gente está com esse quadro aí de 11 pessoas, né? A gente não parou de trabalhar. A gente ficou esse primeiro ano trabalhando muito, 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 e eu achei que a gente ia ter um respiro, né, um refresco e tal, e porque a gente já estava vindo de muito trabalho. E aí a gente começou a entrar num pino assim de pânico, porque eu falei assim, nossa, eu tenho muita gente que depende de mim, eu tenho a barca, né, como é que eu vou fazer? E a gente começou a tentar entrar nesse modo de destravar projetos que estavam em andamento, né? E como é que eu ia fazer? Eu comecei a negociar com os patrocinadores e alguns, né, foram mais fáceis, outros não, né? E aí, para o futuro, é aquilo que eu estava falando mais cedo, que para mim o que está mais terrível agora e que é para mim assim o maior desafio de respirar e tentar enxergar uma saída e você fica assim, não sei para onde eu vou, porque nesses 30 anos, né, a Sarau cresceu, entrando nos editais. Os primeiros projetos que eu consegui patrocínio foi de edital. Eu fui aprendendo a captar no mercado junto com os editais. As primeiras vezes que eu consegui aprender a lidar com a Lei Rouanet foi via edital, né? Todas as vezes que começou esse processo de demonização da lei e tal, eu falei, gente, isso é falta de política cultural, né? Porque se tem edital, as pessoas conseguem acessar a lei. Então, assim, óbvio que tem coisas, né, para mudar, a gente já sabe disso há milênios, mas, assim, o que está acontecendo nesse momento, que a gente está sem perspectiva, é que todos os projetos dos produtores que se movem, né, com a Lei Rouanet estão parados. Então, assim, os meus projetos desse ano e do ano que vem, eu tenho assim alguma coisa que está aprovada, né? E todos os meus projetos do ano que vem, que eu normalmente já estaria, né, captando, estão lá naquele buraco sem fundo que daqueles quase 900 projetos que não são publicados. E ainda tem gente que está com os projetos captados, né?
e que também não consegue andar com os projetos porque o cara da Cefic não publica, não quer publicar. Então, existe um processo, né, de desmantelar por dentro, né, de né, tentar destruir, né, por dentro do próprio ministério toda a estrutura, né? E aí o que que vai sobrar disso, né? A gente não sabe ainda. Isso mesmo, Juliano, policial militar, ele mesmo, né? Então a gente está vivendo um processo que a gente nunca imaginou. Então existe um movimento da classe, mas ao mesmo tempo todo mundo com medo de ser perseguido, né? Os CNPJs perseguidos, de repente você percebe que tem, né, uma certa perseguição aí, e aí de repente você vê que o teu projetos no Salic do nada são desarquivados e tal, não sei o quê. Então tem coisas que a gente não consegue entender. A gente fica chega um momento, né, que a gente vai tentando. Então, assim, agora a gente não está conseguindo captar pela Lei Rouanet, vamos tentar pela lei do ICMS, né? Vamos tentar fazer, focar em alguma coisa audiovisual, vamos tentar o município. Assim, os nossos, o que é a nossa esperança agora, né? É a gente tentar para o grande mercado, né, sobreviver, que tenha uma nova lei Aldir, né, para o grande mercado, acho que para, né, para os artistas de modo geral, para os produtores e tal. E eu acho que a gente agora tem que tentar uma ação coletiva, entendeu? Para tentar desbloquear esses projetos, porque eu acho que vai ser uma catástrofe muito grande e que a gente não sabe qual vai ser o efeito dominó disso no mercado, assim, de museus, orquestras, tudo que vai, né, degringolar disso aí, né? A gente não sabe ainda, né? Só para completar, assim, que para além desse cenário político, né, do país, em relação à cultura, né, quer dizer, o contexto da cultura numa pandemia e a falta de perspectiva por uma falta de projeto cultural do país, a minha pergunta é mesmo do ponto de vista criativo, né, de você pensar que cenário é esse daqui a 2 anos, que mundo é esse, que Brasil é esse. Existe a possibilidade de pensar em espetáculos teatrais presencialmente, né? Assim, como é que na Sarau, como vocês comentaram, que o planejamento é para 2 anos, como é que está esse momento de criação, de idealização de projeto de um mundo que a gente não sabe como vai estar daqui a 2 anos, né? Assim, então, vocês estão com essa perspectiva de novos formatos. Você falou do streaming, que você acha que não vai voltar, né? Não vai deixar de considerar mais esse subproduto, mas é isso, meio que dividir assim, esse momento de idealização. Todos os espetáculos que eu estou agora pensando, eu estou colocando como híbrido. Na dúvida, todos eles eu estou colocando como híbrido. Então, a gente tem uma possibilidade de fazer transmissão ao vivo, uma possibilidade de fazer alguma produção audiovisual. Então, assim, né, nem todos têm essa característica, mas com o pensamento de produção a gente está colocando isso, né? É isso. Isso foi uma forma que a gente colocou, né? E aí a gente já colocou isso na lei, a gente já colocou dessa forma, entendeu? Né? E alguns a gente já criou para ser realmente assim, né? Começar audiovisual, entendeu?
Oi, André, boa noite, tudo bem? Muito obrigado por esse momento. Que bom estar conversando com você infelizmente, nesse cenário aí, cada um na sua casa, né? A gente não está nos teatros se encontrando, mas é o que temos. Muito obrigado. A minha pergunta vai um pouco próximo do que a Maria estava te perguntando. Acho que a gente está com o discurso meio que afinado. A minha pergunta era como é que você vê esse cenário atual de produção, como é que você vê o cenário atual da produção, né, nesses tempos agora de pandemia? Como é que se você já está pensando em projetos tudo online, como é que você está vendo isso? Então, a gente fez esses projetos agora, né, online, com esse formato, né, de transmissão, e filmado, né. Isso é uma coisa que eu acho que tem uma característica, assim, específica, porque eu acho que também, assim, você, em termos de linguagem, eu acho que tem coisas para explorar, mas também eu acho que se esgota, sabe, em algum momento, sabe. Então, para a gente, por exemplo, que fez os Jacksons, a Hora da Estrela, a gente vai fazer o Elsa também, porque, o Elsa já estava filmado, já a gente vai editar e tal, né, porque tinha uma filmagem maravilhosa, então a gente não editou, entendeu? Tinha algumas coisas que a gente já tinha um material incrível e a gente não conseguiu finalizar, né, o audiovisual. Então tinha umas coisas de produto mesmo, né, que a gente começou a ver, que a gente tinha essa capacidade de ter esse produto, né. E o musical tem um pouco essa pegada, né, de ter essa janela, né. E eu acho que não é tudo que tem, sabe, né. Então, assim, por exemplo, um festival, né, de música, eu acho que se fazer um festival de música ao vivo, live, não sei o quê e tal, eu acho que, não dá para você fazer tudo gravado, a gente tem que fazer ao vivo, essa pegada do ao vivo e tal. Mas eu acho que o teatro, você chega um momento que você quer o teatro, cara. É a pele, é o corpo, entendeu? Sabe? Então, em que momento que, né, isso vai acontecer, da gente ter, né, um encontro do humano ali, né, do olho no olho, né? Agora, eu acho que quando eu falo de não, eh que isso não vai deixar de existir mais, é porque eu acho que tem que se olhar para o outro lado, né, do festival internacional, de potencializar os trabalhos, né, de quantos trabalhos que chegaram, né, em outros olhos, em curadores e tal, e que antigamente, né, a gente tinha que fazer 1000 reuniões, pô, trazer os caras lá de não sei de onde, sabe? Para ver o trabalho, sabe? E agora os caras estão aceitando ver, sabe, o vídeo, né? Porque não aceitava, tinha que trazer o cara para o festival aqui, não sei o que, para o cara ver. Então, assim, tem muita coisa de comportamento que eu acho que mudou, e que eu acho que foi uma coisa positiva, né? E que eu acho que a gente pode se apropriar, porque você fazer um bom material audiovisual, você ter uma boa apresentação, né? E também você fazer parcerias com esse meio aí audiovisual que a galera do teatro, né? Os atores já têm esse meio como, né, um meio de sobrevivência, mas não, né, como teatro, assim, né? Então tem essa sobrevivência lá no audiovisual, né? E a gente que, né? Porque a minha sobrevivência é teatro e música ao vivo, né? Então eu fui aprender a lidar com essa área do audiovisual agora, né? Assim, o que eu fiz de audiovisual foi subproduto, né? Então agora a gente começou a entender isso. Então eu acho que agora a gente foi fazer por uma questão de sobrevivência e a gente acabou
né, vendo que isso era uma questão, uma saída interessante para a gente se agarrar também. E eu vi trabalhos muito legais. Eu vi gente se apropriando, de fato, de uma maneira muito legal, assim, né, desse suporte, dessa tela, né, de provocar, de fazer com que o público interagisse, de pegar ferramentas, né, até de questionar, né, de criticar isso. Eu acho que tem coisas legais, mas assim, o presencial não acaba jamais, gente. Obrigado, querida. Chafim. Ai, meu Deus, saudade. Boa noite, gente. Andréia, eu primeiro agradecer, que é incrível essa tua generosidade, é muito legal estar aqui vendo toda essa experiência. Mas a minha pergunta é técnica. Você falou que, na dúvida, você está trabalhando num projeto híbrido. A inscrição na Rouanet do projeto. Antes a gente fazia uma gravação da peça, que era um subprodutozinho, que até era obrigatório em algumas coisas. Mas agora não, agora você tem que ter toda uma equipe de vídeo, pessoas, né, criativas na área de vídeo, é outra coisa. A inscrição está igual, a Rouanet, na parte de teatro, naquele artigo, aceita toda essa equipe, o streaming, toda essa parte técnica do vídeo? Aceita. Na verdade, a gente não coloca a equipe toda discriminada. Até porque a gente nem sabe ainda, entendeu? O que a gente quer garantir é só ter um diretor, né? E ter a equipe de vídeo, porque a gente já sabe o valor. Sim. Né? Então, tem uma equipe de vídeo que a gente já sabe, porque tem coisas que são que estão contempladas, né, dentro do valor de comunicação, que é custo vinculado, né? E aí tem alguns profissionais, tipo o diretor de fotografia e o diretor, que a gente coloca parte, entendeu? Né? Então, a gente coloca como se fosse um elemento do projeto. E como é um detalhe muito menor, entendeu? Isso vira um acessório, ele não é um objeto principal, entendeu? Entendi. É que eu estava pensando aqui, assim, num projeto grande, né, como a Sarau tem feito, isso realmente fica um detalhe, né? Agora, quando a gente fala de uma peça pequena, passa a ser uma parcela razoável desse orçamento final. Será que a gente vai ter algum Não. problema de Ó, inscrição? deixa eu te falar, assim, patamares que a gente trabalhou, assim, porque desde o começo a gente já trabalhou com vários patamares, né? E a gente aprendeu um bocado. Então, assim, tem patamares de valor assim que vão de 40 a R$ 3.500 para você fazer uma transmissão ao vivo, Sim. entendeu? Então, assim, é uma coisa bem de você entender o que você quer fazer. Isso, assim, estou falando R$ 3.500 com 3 câmeras, né? E para fazer numa qualidade boa. Aí, óbvio, aí você tem o link dedicado, você tem, né, as outras coisinhas lá que você vai somar, e aí se você tiver, vai chegar lá a uns R$ 8.000, entendeu? Mas, assim, se você... a gente conseguiu ir, né, pesquisando no mercado, né, e vendo que dá para fazer uma ótima qualidade, entendeu? Com um preço bem razoável, sabe, Isso é dentro do bacana. mercado. E outro dia eu estava conversando com um amigo no Nordeste e o preço que a gente estava conseguindo aqui é o mesmo preço que ele está lá. E aí eu falei para ele, nossa, então tá ótimo, né? O preço. E a gente estava trocando essa figurinha, entendeu? Entendi. Então, é isso, assim, eu acho que varia muito, sabe? Tem que pesquisar, porque os teatros que já têm alguma infraestrutura, né? São teatros que
também eu não trabalhei com todos, né? Mas, por exemplo, se for trabalhar na Cidade das Artes, né, não tem estrutura de transmissão. Aí tem o Prudential e o Riachuelo que tem Já tem. estrutura, entendeu? Então, assim, às vezes você vai trabalhar num lugar que você paga umas coisas e outras não. Então, tem coisas que você tem que botar no papel e ver o que que é mais vantajoso, entendeu? Entendi. Obrigado, amor. Tá. Vanessinha Garcia. Oi! Nossa, que coisa boa, Andréia, te ouvir. Acho que todo mundo falou coisas legais sobre a generosidade de tu compartilhar, que eu acho que é raro, né? Até, às vezes, alguns professores têm dificuldade em compartilhar, assim, as miudezas. Eu queria, uma hora tu falou sobre o direito autoral. O direito autoral, por exemplo, aquilo que tu disse, tu vai homenagear, de repente não precisa pagar um direito autoral, mas que também não é bem assim. E também queria pensar, dar um exemplo assim. Se tu for usar as músicas de um autor, as músicas dele, mas tu não vai usar a biografia dele, né? Mas tu vai contar histórias pelas quais as músicas vão perpassar, assim, de alguma forma, e pode até ser citado. Isso seria o quê? O direito autoral só das músicas, assim, ECAD? Ou como tu vai citar, talvez, o autor ali como uma presença no espetáculo, digamos? É uma presença, mas não é a biografia dele, mas as músicas são as dele. Como que, como que funciona, assim, um pouco isso do direito autoral? Tá. Gente, eu não sou advogada não, tá, Vanessa? Pelo amor de Deus. Ah, não! Tem coisa de Marisa Gandel. Ó, não, eu vou falar, porque, assim, recentemente isso caiu, né? Mas tem algumas famílias que são encrencadas, gente. Então, eu sou meio, assim, traumatizada. Então, assim, já tive vários problemas e a gente sabe, assim, um pouco no mercado, assim, né, que família que é mais complicada e tal. Quando você vai fazer um show, né, você vai liberar a ECAD, certamente. Agora, você vai fazer um show que tem lá a figura da pessoa, não sei o quê, tarará. Se a figura tem um advogado, aí você é bom dar uma pesquisadinha, sabe? Não é assim, não é obrigatório, não, Vanessa, não é obrigatório mais, entendeu? Já foi o tempo que era obrigatório. Agora sim, por exemplo, você vai fazer um negócio que é botar a imagem da pessoa, entendeu? Sabe? Ah, sei lá, o show em homenagem a Elis, por exemplo, entendeu? Sabe que é uma figura que tem uma família, que é uma figura super notória, entendeu? Então, assim, não é obrigatório mais? Não. Mas, assim, eu, por exemplo, teria um medinho, entendeu? Como produtora de fazer, porque eu sei que ali tem todo um aparato, entendeu? Jurídico e tal. Vou dar outro exemplo, assim. O que foi que eu soube outro dia? Que eu acho que, porque assim, há um tempo atrás, eu soube que tinha um escritório que tinha transformado a Carmen Miranda em marca registrada. E aí, assim, por exemplo, isso foi uma coisa que eu perguntei para a Marisa. Falei assim, por exemplo, um artista que, ok, ele já não precisa mais pedir a autorização, você faz lá a homenagem e tal. Mas aí o advogado da família foi lá e fez uma marca registrada, entendeu? E aí? Entendeu? Então, assim, tem umas coisas que são meio pegadinhas. Eu acho que, dependendo, se a figura for muito notória, entendeu? Se for fazer o Roberto Carlos, não sei o quê, eu acho que depende, sabe? Depende muito da figura.
né? Mas se for um show com músicas e tal, é só ECAD mesmo. Tem uma outra pergunta aqui que é um pouco parecido com a tua, da Juliana. É isso também. Não, é só ECAD. Não tem... as músicas é só ECAD. Não tem que pedir autorização para o artista, né? Quando é show, não tem que fazer. Então, agora, eu, por exemplo, se eu for fazer o Jackson do Pandeiro, eu preferi pedir autorização, né? E aí o que aconteceu foi que aconteceu uma coisa chata, porque teve um pessoal que quis fazer depois uma homenagem para ele, uma outra peça, entendeu? E a advogada não deu. E aí, porque ela tinha feito comigo um contrato de exclusividade, entendeu? Então, assim, tem uma coisa também que é você querer fazer uma coisa comercial. Então, assim, eu tinha um contrato, mas o meu contrato valia só por 1 ano. E aí eu falei para ela, falei, olha, se você quiser, você libera, entendeu? Porque veio a pandemia, foi uma loucura, que eu falei, não vou prender o centenário do Jackson, entendeu? Né? E aí acabou que liberou tudo, sabe? Não adiantou nada a gente ter um contrato, né? Entendeu? Tá? Tá. Saudade do Orei, saudade desse sotaque. Jade, Oi, ideia, tudo bem? Boa noite, gente. Eu queria agradecer também, eu acho que todos já falaram muito o que eu tinha a agradecer, tá sendo uma verdadeira aula. Muitas coisas para aprender, né? Sempre, enfim, todos os dias algo novo. E aí eu fiquei com 2 questões que é muito referente a quem tá começando. Porque eu fico pensando assim, primeiro, nessa coisa do chamar pessoas para os projetos, né? Se a Sarau tem esse objetivo, e eu vejo que vem tendo bastante, e eu acho que desde o começo teve, né? De trazer pessoas novas para esse mercado, e talvez se você pudesse falar um pouco, enfim, como funciona, né? Essa questão de entrar e, sei lá, se não por audição, por indicação, não sei. E também na questão do book, porque, assim, se eu vou fazer um book e eu não tenho, sabe, a história dos meus projetos anteriores, ou o que seria interessante colocar no book para além, por exemplo, da ficha técnica. Eu acho que você já falou um pouquinho, mas eu fiquei com isso na cabeça quando a gente não tem esse portfólio anterior tão rico, talvez, ou tão atrativo. É isso. não, sobre a questão de pessoas novas, assim, a gente está sempre agregando, né, pessoas novas, assim, tanto na ficha técnica quanto no elenco, assim, na verdade, sempre vem através da criação, uma questão, acho que é um desejo coletivo mesmo, e vem dessa discussão coletiva no projeto, né? Então, a gente sempre pensa inicialmente, né, nas pessoas da criação, e aí na hora da criação, quando é uma pessoa nova para a criação, a gente já, né, resolve dentro da criação, e quando é de elenco, normalmente a gente já provoca ali, faz um oficinão, né? Convoca dentro desse oficinão e tal. E músicos também, né? Eu sou muito ligada assim na área de música, então estou sempre vendo, né? Olhando, e eu costumo roubar muitos músicos para o teatro. Adoro ver os músicos que têm esse potencial de estar no teatro e tal. Então, de vez em quando eu roubo alguém para o teatro, assim, que tem esse potencial. E aí, com relação ao book, a gente sempre começa de algum lugar, né? Então, assim, né? Já tive também um momento que eu não tinha nada para botar no book no início.
E aí a gente tem que fazer o projeto vender, né? Então, assim, o importante é que o projeto tenha qualidade, né? Você tem que acreditar no projeto que você está vendendo, e na sua história. Eu acho que tem muito isso na hora de você fazer essa venda, né, do book, né? O que vai estar no book e o que você vai colocar é muito o que você acredita e da sua capacidade de venda, né? E do projeto, da qualidade do projeto. Acho que o que se vende mais é a qualidade, né? E o que você ligou ali, né? Na hora de vender para quem você está conectando, né? Conectou certo e tal, aí pronto. Aí você conseguiu conectar a pessoa na hora certa e tal, aí às vezes vai, não precisa ter esse histórico. Uma hora vai, né? Uma hora você cria, começa a criar esse histórico, entendeu? Quem mais, gente? Tá acabando, hein? Deixa eu ver aqui. Eu acho que encerrou, hein, gente? Meu gogó já tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como você... Ah, o Nando, gente. Elô, peraí. Elô, se for fixar as músicas de um filme, o direito autoral deve ser pago ao autor, família ou editora. Se for executar a canção na peça, o direito de execução pública deve ser pago ao ECAD, tá? Ela está fazendo um esclarecimento, é isso, né, Elô? Porque a gente, na verdade, quando fez o, o Jacksons, a gente teve que pagar o SINC, né? Então a gente teve que pagar o direito autoral para as editoras, né? Isso foi uma coisa louca, porque a gente fez a peça para ao vivo e de repente a gente teve que liberar 70 e tantas músicas em um espaço de tempo recorde, né? De editora, uma coisa que a gente até hoje está recebendo cartinha de editora desde outubro do ano passado. Juliana Rodrigues, obrigada, Luiz. Peraí, não, Déia. Ah, Nando, como você dimensiona o tamanho da produção? Como você identifica se um espetáculo tem um potencial maior que o outro? Tá. No caso, por exemplo, da Hora da Estrela, eu dimensionei para ele estrear no CCBB por conta de mercado mesmo, de eu achar que ele ia captar, né? A gente ia conseguir captar com o CCBB mais facilmente, e com a ABB-SEG, e eu sei que ele tem um potencial de crescimento, né? Eu sei que eu já tinha conversado com o André e com o André Cortez, que dali a gente podia seguir para um teatro maior. Então a gente já planejou o cenário dele para ele ser ampliado, para dali ele poder crescer. Então a gente não fez ele para diminuir, não, fez para crescer. Então já pensou em potencializar. Então, quando a gente pensa nos projetos, né, a gente já pensa em projetos que têm um potencial maior, né? Foi criado para um centenário da Clarice, e era um ano muito forte, né? Então, assim, óbvio que a gente está numa pandemia, então, mas mesmo assim a gente tem muitos pedidos para fazer, mesmo online, tudo, a gente tem bastante coisa. O que mais, gente? Juliana Smith está aparecendo aqui na minha tela. Tudo bem, André? Boa Ei, noite. querido. Boa Gente, noite. saudade de vocês. Não é? Bom ver vocês aqui. Bom, saudade demais também. O Elô, eu tive que pagar os Jacksons para transmissão em TV e YouTube. Eu tive que pagar para transmissão em TV, e o YouTube também. E isso aí foi
uma baba e agora eu não tenho mais liberação e vou ter que pagar tudo de novo. Olha que legal. Então, agora eu estou juntando dinheiro para poder fazer o Jacksons de novo online. Eu vou ter que negociar tudo de novo, aquelas cartinhas que eu ainda não recebi todas, desde outubro do ano passado, eu vou ter que negociar tudo de novo, e aí, dessa vez, eu vou negociar melhor, porque agora eu já estou mais esperta, e aí eu vou pegar todas as editoras e vou negociar melhor com eles, entendeu? Porque foi a primeira vez e é uma coisa inédita no mercado. Ninguém sabia negociar como faz teatro estreando na TV. Então, assim, a Marisa Gahnemann falou sobre isso no ECAD. Nem o ECAD sabia cobrar. Então, o ECAD não quis cobrar no YouTube. A gente pagou para as editoras e foi uma coisa inédita, na verdade, e a gente acabou sentando junto com o ECAD e a gente vai conversar com eles novamente, porque eles começaram a estabelecer critérios de como fazer isso para o mercado musical, né, de teatro, para fazer isso na televisão, porque isso nunca tinha sido feito, né? A gente criou um espetáculo para fazer ao vivo e, de repente, ele foi para a televisão. Isso não estava combinado, né? Então, não tinha valor de preço para isso, né? E aí a gente teve que repactuar isso, né? E aí virou uma fortuna. A gente teve que recombinar tudo, renegociar, porque não existia isso no orçamento. E aí a gente agora vai ter que negociar de novo. Andréia, Ei, querido. parabéns em primeiro lugar. Só pegando um gancho no que você falou aí da Lei Rouanet, costumo dizer assim que embora tenha muita crítica, ela tenha que melhorar muitas coisas, mas só dizer que, assim, apesar do ínfimo que ela representa no incentivo fiscal, dizer que é o único incentivo fiscal que é totalmente transparente, que a gente sabe para onde vai o dinheiro, onde é gasto, né? A gente não sabe o que é feito com o incentivo que vai para as montadoras de carro, a gente não sabe para onde vai o incentivo que vai para a linha branca dos eletrodomésticos, mas a gente sabe cada centavo onde é aplicado, né, na Lei Rouanet, e tem toda essa transparência, tem o Versalic, tem o que você falou aí a consulta por patrocinadores, né, por proponentes, por projetos. Então, só dessa transparência que existe, embora seja tão pequeno, um incentivo cada vez menor aí, né, na cultura. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, então, estamos chegando aqui no final. Eu queria agradecer a todos vocês e amanhã tem mais, né, gente? Então, espero vocês de novo, tá? Agradeço a todo mundo, adorei. Então, vamos lá, tá? Vou beber bastante água para ter voz para amanhã. Então, gente, obrigada. A gente amanhã se encontra de novo, tá bom?